Oiê, eu sou a Esté e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o empate do Santos em 1-1 contra o São Bernardo. Mais um jogo do Santos onde o time não manteve uma constância durante os 90 minutos, né? Quem assistiu só o primeiro tempo do Santos acha que o time jogou demais e quem assistiu só o segundo tempo fala, meu Deus, que time é esse? Porque realmente foi caótico de ver o segundo tempo do Santos. Lembrando, jogou em casa, dentro da Vila Belmiro, tinha o seu torcedor ali apoiando e apresentou um futebol caótico mesmo no segundo tempo. Mas vamos começar falando, né, da parte boa do jogo e deixar as críticas mais pesadas para o final. O primeiro tempo do Santos foi muito positivo. Nós tivemos várias chances de abrir o placar antes e até mesmo ampliar o placar em diversas oportunidades, com o Madison, com o Goulart, com o próprio Marcos Leonardo, que foi quem abriu o placar para o Santos numa boa jogada entre o Ângelo e o Marcos Leonardo, né? Os dois meninos ali realmente foram muito bem no primeiro tempo. E, no geral, o time jogou, e jogou bem. O sistema defensivo funcionou bem, o São Bernardo pouco conseguiu chegar no nosso gol. Na verdade, que eu me recorde, foi apenas um chute ao gol, realmente levou perigo. Fora isso, foram lances isolados que não levaram nenhum perigo ao gol do Santos. E no segundo tempo foi onde o problema do Santos começou. O Santos não voltou do vestiário, né? Porque o São Bernardo realmente começou a crescer na partida e o Santos deixava aquilo acontecer. Simplesmente deixava, aceitava e cada vez mais chamava o São Bernardo para cima. O São Bernardo é uma equipe que tá bem na competição, né? Mas pelo que foi o primeiro tempo, apesar do que tem feito nos outros jogos, o que foi o primeiro dos tempos de Santos e São Bernardo não justifica o que o Santos jogou no segundo tempo, ou melhor, o que não jogou no segundo tempo, né? O Felipe Jonathan estava muito abaixo, errava muito ali. O Zanocelo pouco apareceu na partida. Eu acho que esses dois jogadores deveriam ter saído muito antes do que saíram para a entrada do Pirani e do Lucas Pires. Acredito que o Carille demorou muito para mexer aí. Ele mexeu errado ao tirar o Ângelo. No momento, a torcida lá cornetou ele, né, vaiou. E eu, inclusive, confesso que também dei uma cornetada em casa, porque, enfim, o Ângelo, apesar de não ter começado o segundo tempo bem, era um jogador que poderia fazer a diferença, mas depois, na coletiva, ele explicou que o Ângelo, a gente viu que ele tinha tomado uma falta dura no primeiro tempo e ele reclamou de dores no intervalo, no vestiário. Então foi por isso que o Carille acabou tirando ele de campo. Tirou o Ângelo por esse motivo, beleza, é compreensível. Tudo bem que foi só compreensível depois do jogo, mas é compreensível. Eu acho que a maior birra do torcedor também foi ter colocado o Marcos Guilherme, sendo que tem muitos outros jogadores ali pedindo passagem. Juan Seco, Léo Batistão, são jogadores que poderiam entrar e fazer uma diferença maior do que o Marcos Guilherme fez. O Marcos Guilherme, ele entrou muito bem, se não me engano, contra o Corinthians, deu até uma assistência para o Marcos Leonardo, abriu o placar do clássico, mas ele não é um jogador que é consistente, ele oscila muito. E no jogo de hoje, no caso de ontem, vocês estão vendo esse vídeo no outro dia, nesse jogo em questão, ele parou 2 vezes no meio campo e entregou a bola de graça para o São Bernardo ter um contra-ataque com a nossa defesa totalmente desorganizada. Então a gente poderia ter tomado outros gols e colocar simplesmente na conta do Marcos Guilherme. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido porque ele entregou 2 bolas seguidas no meio campo. Voltando rapidinho ao Zanocelo e ao Felipe Jonathan, que foi uma coisa que eu esqueci de falar, eu pedi a saída deles, tá bom. Eu estava pedindo a saída deles desde o início do segundo tempo, né? Zanocelo sumindo no jogo, Felipe Jonathan errando muito. Eu acho que o Carille mexeu errado ao tirar o Ângelo e colocar o Marcos Guilherme. E depois ele tirou o Camacho para colocar o Balieiro. Até aí tudo bem, beleza. Mas ele deixou o Zanocelo e o Felipe Jonathan no banco. No banco não, perdão. Em campo. E como surgiu o gol do São Bernardo? O escanteio do qual saiu o gol foi cedido pelo Zanocelo, né? Que estava na jogada. E era o Felipe Jonathan que estava na marcação do jogador que marcou o gol. Ou seja, os 2 jogadores que eu estava pedindo a saída desde o início do segundo tempo foram cruciais e participaram diretamente do lance do gol ali do São Bernardo. Então, acredito que o Carille podia ter visto antes, podia ter colocado o Lucas Pires antes no jogo. O Lucas Pires que tem entrado muito bem nas partidas. Eu confesso que eu não entendo como que ele ainda não é titular diante das falhas que o Felipe Jonathan vem tendo nas partidas. E assim,
seria uma substituição a menos que o Carille precisaria fazer se começasse o jogo com o Lucas Pires, que tem jogado melhor na posição. Já tá pedindo passagem, ó, há muito tempo, tá? Há muito tempo. Fez uma excelente Copa São Paulo, já disse isso aqui também. Então, eu acredito que ele merece mais chances e merece ser titular. Eu acho que já pode começar a colocar o Lucas Pires de titular. Sobre o Balieiro, que entrou no lugar do Camacho, ele provavelmente vai ser titular na próxima partida, porque o Camacho acabou tomando um terceiro cartão amarelo nesse jogo, né? Então, ele tá suspenso para a próxima partida. O Camacho, que nessa temporada ele não tem sido muito o jogador que nós vimos no ano passado, né? Aquele jogador que tem aquela visão de jogo que a gente olhava e falava assim, uou, é um cara muito técnico. E esse ano isso não tem acontecido, ele tem falhado muito também. Mas também tem momentos ali que você olha e fala, não foi culpa do Camacho, passaram a bola errado pra ele. Mas, enfim, o jogador tem que estar ligado. O jogador ele tem que estar ligado no jogo, então eu acho que o Camacho tem oscilado muito também nesse início de temporada. Olha, presta atenção no que eu falei. Início de temporada, Goulart. Vamos falar do Goulart porque muito se vê criticarem o Goulart, né? Mas eu acho que no jogo contra o São Bernardo, né, no jogo de ontem, ele não foi ruim. Pelo contrário, ele é um jogador que ele é muito proativo. Ele correu o campo inteiro e ele briga pela bola, apesar de ter perdido um gol inacreditável, né? Meu Deus, Goulart, aquele gol não dá pra perder, né, meu bem? Não dá pra perder. Mas tudo bem. Ele é um jogador que você vê que ele quer ajudar o time da forma dele, apesar de ele ainda não estar 100% ali, mas você vê que ele quer ajudar. E eu acredito que no futuro a gente vai falar assim, poxa, Ricardo Goulart é o camisa 10 que a gente pediu. Então, bom, pelo menos eu espero, né? Eu tô falando aqui do futuro, espero que isso aconteça. Pelo que eu tenho visto, né, nisso dele querer ajudar o time, correr atrás da bola, enfim, brigar ali, apesar de não estar 100%, dá pra ver que ele realmente é um jogador que quer estar ali, quer jogar. E a discussão nos precisa. E por falar em o que o Santos precisa, a gente tem que falar de contratação, né? Porque, querendo ou não, como eu já disse nos outros vídeos aqui do canal, o time do Santos, ele não tá ruim, mas pode e deve melhorar com contratações, né? A diretoria tem que ir atrás disso logo. Tem nomes aí para chegar na lateral, então a gente tem que pensar em outras contratações aí pontuais para fortalecer ainda mais o nosso time, porque, querendo ou não, a gente jogou em casa e a gente empatou. Nessa temporada, a gente já fez 5 jogos, sendo 2 em casa. Nós perdemos para o Botafogo e empatamos com o São Bernardo. E em casa, dentro da Vila Belmiro, simplesmente não dá para aceitar tropeços. A gente não pode perder ponto em casa. A gente tá num grupo do Paulista que tem o RB Brasil e tem a Ponte Preta. E é claro que não é um grupo que você olha e fala fácil, mas também a gente tá falando do Santos, né? Não pode simplesmente achar que está no terceiro lugar ali é totalmente compreensível e beleza, tem 2 times fortes na nossa frente. Não é assim que funciona. O Santos tem sim que brigar pelas melhores posições do grupo. Pegando a competição como um todo, a gente vê que a nossa campanha não tá boa, porque olha, a gente empatou com a Inter de Limeira fora, perdeu em casa pro Botafogo, aí venceu um clássico fora de casa. Beleza, deu aquela esperança pro torcedor. Só que a gente não teve constância, porque a gente empatou depois contra o Guarani, fora de casa, e empatou de novo dentro da Vila Belmiro. É uma coisa que eu tenho visto muito assim, entre aspas, né, principalmente nesses 2 últimos jogos do Santos, que foi 2 empates que o Santos cedeu ao adversário, é que tem aquela frase, né, empate não é cedido, é arrancado. Mas, no questão do Santos, eu acho que foi cedido, porque, por exemplo, a gente pega o jogo contra o São Bernardo, o Santos fez um primeiro tempo fantástico. Fez, assim, fantástico, acho que é uma palavra até forte, mas fez um primeiro tempo muito bom. Foi um primeiro tempo que falou assim, poxa, né, uma esperança pro torcedor. E no segundo tempo simplesmente caiu de produção, simplesmente aceitou que 1-0 já era o suficiente, recuou e ficou por isso mesmo. A gente sofreu pressão quase o segundo tempo inteiro, só que depois de algumas substituições que o Santos melhorou um pouco no jogo, conseguiu retomar aquele controle em partes. E contra o Guarani foi a mesma coisa, a gente abriu o placar, sentando o resultado e acabou sofrendo, né,
com a decisão da arbitragem de dar pênalti pro Guarani, depois voltar, enfim, tudo que aconteceu, aquele rolo lá. E a gente acabou cedendo o empate mais uma vez. Então foram 2 jogos seguidos com o Santos cedendo o empate ao adversário, um fora e um dentro de casa. Acho que isso não pode acontecer. O Carille tem que entender uma coisa que é muito simples. Ano passado, tudo bem querer segurar resultado, porque a gente precisava do resultado, independente de como a gente ia vencer o jogo. A gente só precisava, se fosse por 1-0 ou por 4-0, não interessa. A gente tinha que vencer o jogo porque a gente precisava naquele momento. Só que esse ano é uma nova temporada. E o jogo que o Santos tem apresentado aos torcedores não é o jogo que a gente quer ver. O nosso time, ele não é defensivo. Ele não faz 1-0 e recua. O torcedor santista quer ver um time pra frente, quer ver um time ofensivo. O torcedor santista quer ver o Santos do segundo tempo contra o Corinthians, o Santos do primeiro tempo contra o São Bernardo. É esse o time que o torcedor santista quer ver. E não o Santos do segundo tempo contra o Guarani, o Santos do segundo tempo contra o São Bernardo. Esse não é o nosso Santos. O nosso Santos tem um DNA ofensivo. E nós temos peças para ter esse DNA. Temos Ângelo, temos o Lucas Braga, temos o Marcos Leonardo, são jogadores rápidos, de velocidade. E tudo bem que ali a gente tem que compor um pouco melhor o nosso meio-campo, né? Que às vezes acaba pesando demais e a bola acaba não passando por ali. É um problema que precisa ser revisto também. Só que o nosso time tem que ser ofensivo e não defensivo. O Santos não é defensivo, não tem esse DNA. E o torcedor santista não quer 1-0 e sentar no resultado. O torcedor santista quer 1-0 e depois o 2-0, 3-0 e continuar buscando o gol. Então, é isso que o torcedor santista espera. E eu espero que o Carille possa entender isso, porque é algo bem simples. Ano passado a gente aceitou o que tinha para aceitar porque a gente estava numa situação complicada. Só que nesse ano, uma nova temporada se iniciou e se a gente tem essa oportunidade de começar do zero, a gente tem que começar do zero jogando futebol do Santos. Futebol ofensivo. É isso que o torcedor quer. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ou não gostado tanto assim, né? Porque, enfim, o resultado não foi nem um pouco positivo pro Santos. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Se vocês concordam comigo em alguns pontos. Se vocês também discordam, porque tá tudo bem discordar de mim, não concordar com o que eu falei. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda o canal. Se você ainda não é inscrito também, se inscreva. E vale lembrar também que o canal ele tem uma página no Instagram e no Facebook, que recebe o mesmo nome aqui, Sereia da Vila. Então você pode ficar por dentro das informações lá no Sereia da Vila também, ok? Então é isso, galera. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.